next guest stars in one of America's favorite TV shows, the hugely successful Walker, Texas Ranger. Please welcome Chuck Norris! Chuck Norris, amplamente reconhecido como uma das mais icônicas estrelas de ação de Hollywood. Não só conquistou imensa fama, como também acumulou uma fortuna considerável. Embora se saiba que Chuck Norris acumulou uma fortuna considerável ao longo da sua carreira, a extensão da sua riqueza surpreendeu até a sua própria família. O lendário artista marcial e ator, celebrado pelas suas proezas no ecrã, acumulou milhões, não só com a sua bem-sucedida carreira de ator, mas também através de investimentos estratégicos no imobiliário. A revelação do patrimônio líquido de Chuck Norris, estimado em uns impressionantes 70 milhões de dólares, deixou a sua família incrédula. Este vídeo analisa mais de perto a viagem multifacetada de Chuck Norris, explorando as origens dos seus ganhos e lançando luz sobre o vasto império que construiu discretamente ao longo dos anos. Quem é Chuck Norris? Para compreender verdadeiramente por que é que a riqueza de Chuck Norris surpreendeu a sua família, vamos aprofundar a vida desta figura icônica. Nascido em 1940 no Oklahoma, filho de Ray D. e Wilma Norris, Chuck Norris é uma figura de renome nas artes marciais, séries de televisão e filmes de ação. A sua viagem rumo à fama e à fortuna é tão cativante quanto a sua persona no ecrã. Chuck, especialista em artes marciais e ator, mudou-se cedo para a Califórnia, onde estudou na North Torrance High School. Após a sua graduação, deu um passo crucial ao ingressar na Força Aérea, preparando o terreno para a sua futura proeminência nas artes marciais. Foi durante o seu tempo na Força Aérea que ganhou o apelido de Chuck, devido à sua paixão pelo Tang Soo Do. Após o serviço militar, Chuck Norris fez a transição para a vida civil, juntando-se à polícia de Torrance. A carreira de lutador de Chuck Norris, que se estendeu de 1964 a 1974, desempenhou um papel significativo na formação do seu patrimônio líquido. Apesar de ter enfrentado contratempos iniciais, perdendo os seus 3 primeiros torneios, rapidamente emergiu como uma força imbatível no panorama das artes marciais. O seu impressionante registro em torneios é de 183-10-2, e embora as opiniões sobre o número exato de vitórias possam variar, estima-se que tenha saído vitorioso em cerca de 30 competições. Para além das artes marciais, Chuck Norris deixou a sua marca na indústria do entretenimento, conquistando fama pelos seus papéis em filmes de ação e séries de televisão. O seu carisma e destreza nas artes marciais cativaram o público, contribuindo para a sua ascensão como uma das estrelas de ação mais acarinhadas de Hollywood. A vida pessoal de Chuck é marcada por 2 casamentos e 5 filhos, acrescentando camadas à sua identidade multifacetada. As suas experiências na Força Aérea, na aplicação da lei e no mundo das artes marciais lançaram as bases para a lenda que se tornaria. A viagem de Chuck Norris rumo à fama estende-se para além do universo das artes marciais e aventura-se no dinâmico mundo da representação. Detendo o título de campeão profissional de karatê de peso médio durante uns impressionantes 6 anos, Chuck tornou-se sinônimo de excelência nas artes marciais, conquistando o reconhecimento global como um dos maiores especialistas na área. Em 1974, retirou-se invicto do circuito de torneios, deixando uma marca indelével no panorama das artes marciais. As suas conquistas foram ainda mais reconhecidas quando recebeu o prêmio de Lutador do Ano, uma prestigiada homenagem promovida e atribuída pela revista Black Belt. Embora Chuck Norris já se tivesse estreado como ator no filme Wrecking Crew, só em 1972 é que conquistou uma fama substancial no mundo da representação. Nesse ano crucial, partilhou o ecrã com o lendário Bruce Lee, uma colaboração que contribuiu significativamente para a ascensão de Chuck na indústria do entretenimento. O final da década de 1980 marcou uma transição na carreira de Chuck Norris, que mudou o seu foco do cinema para a televisão. Abraçando esta nova perspectiva, demonstrou a sua versatilidade e carisma em diversos papéis. Em 2012, após um hiato na carreira de ator, Chuck fez um regresso notável ao grande ecrã com um papel em Os Mercenários, reafirmando o seu estatuto de figura incontornável no mundo dos filmes de ação. O impacto de Chuck Norris em Hollywood vai para além da sua capacidade como ator. É conhecido pelas suas acrobacias extraordinárias, que se tornaram uma marca da sua carreira. Mais conhecido pelos seus papéis em filmes de ação, a aparência atlética e musculada de Chuck tornou-se icônica, contribuindo para as personagens grandiosas que interpreta no ecrã. Apesar dos altos e baixos da sua carreira de ator,
Os filmes de Chuck Norris têm tido consistentemente repercussões junto do público, resultando num sucesso financeiro significativo. Com um patrimônio líquido estimado em 20 milhões de dólares, as contribuições cinematográficas de Chuck não só consolidaram o seu lugar na história de Hollywood, como também acrescentaram um valor substancial ao seu portfólio financeiro. Embora seja celebrado pelos seus papéis cheios de adrenalina, há um lado mais suave em Chuck Norris que muitas vezes passa despercebido a muitos. Por detrás da aparência robusta do ícone de ação de Hollywood, esconde-se um coração compassivo dedicado a causar um impacto positivo na vida das crianças com deficiência e das suas famílias. Através do seu trabalho de beneficência na Fundação Kickstart for Kids, Chuck Norris tornou-se um ávido apoiante desta causa, canalizando a sua fama e recursos para promover mudanças significativas. A fundação, que atraiu atenção e reconhecimento durante a comemoração do 80º aniversário de Chuck, é um testemunho do seu empenho em fazer a diferença na vida de quem precisa. Com a esperança genuína de transformar a vida de muitas crianças, os esforços filantrópicos de Chuck Norris revelam um lado seu que acrescenta profundidade à sua persona pública. O percurso de Chuck Norris rumo ao sucesso é marcado não só pelos seus papéis repletos de ação, mas também pela sua ética de trabalho inabalável, perseverança e dedicação à sua arte. Como um dos artistas marciais e atores mais bem-sucedidos do mundo, Chuck conquistou o seu espaço na indústria do entretenimento. Para além das suas conquistas no ecrã, Chuck Norris é um escritor prolífico, contribuindo não só para o mundo do entretenimento, mas também para a literatura. Os seus livros, que aprofundam a sua história de vida e oferecem conselhos valiosos para aqueles que aspiram ao sucesso, apresentam um lado reflexivo e perspicaz da lenda de Hollywood. Através dos seus escritos, Chuck oferece um vislumbre dos princípios e valores que o guiaram na sua jornada, transmitindo sabedoria àqueles que procuram inspiração. A inspiração de Chuck Norris. A notável riqueza de Chuck Norris é o resultado de diversas fontes, com inspiração em aspectos significativos da sua vida. Uma das influências mais profundas na jornada de Chuck é a sua mãe, uma mulher de uma força e resiliência formidáveis. Enfrentando os desafios de criar Chuck e os seus irmãos sozinha após a partida do pai, tornou-se o farol da determinação de Chuck. A sua capacidade de superar obstáculos sem deixar que nada atrapalhasse o seu caminho deixou uma marca indelével em Chuck, motivando-o a ter sucesso de forma independente. As raízes da paixão de Chuck pelas artes marciais remontam aos seus tempos na Força Aérea, onde serviu como polícia, alojado na Coreia do Sul, um país onde as artes marciais floresciam. Chuck era cativado pela disciplina. A sua iniciação no Taekwondo marcou o início de um percurso de vida nas artes marciais. Mesmo depois de deixar a Força Aérea, Chuck continuou a aperfeiçoar as suas capacidades e fundou o Chun Kuk Do. A sua expertise atraiu uma clientela notável, incluindo celebridades, contribuindo significativamente para o seu patrimônio líquido atual. O seu envolvimento em competições e encontros com a lenda das artes marciais Bruce Lee solidificou ainda mais o seu lugar no mundo das artes marciais, garantindo-lhe o cinto negro de 8º grau. O sucesso de Chuck nas artes marciais transcendeu as conquistas pessoais, levando-o a tornar-se um dos atletas mais bem pagos do mundo. Na sua transição da Força Aérea dos Guiões para instrutor de artes marciais, Chuck iniciou a sua carreira profissional em competições em 1968. A sua maior conquista foi conquistar o Campeonato Mundial da Associação Profissional de Karatê de Peso Médio ao derrotar Joe Louis em Houston. Esta vitória crucial catapultou Chuck Norris para a ribalta, consolidando-o como um ícone das artes marciais e contribuindo significativamente para o seu sucesso financeiro. Carreira no cinema. Para além da sua proeza nas artes marciais, Chuck Norris acumulou uma fortuna significativa através da sua ilustre carreira na indústria cinematográfica. Após a sua primeira experiência como ator de artes marciais, Norris ascendeu e tornou-se um dos atores mais bem pagos de Hollywood, deixando uma marca indelével no panorama cinematográfico. O seu percurso na indústria cinematográfica foi marcado por papéis principais em diversos filmes, muitos dos quais alcançaram sucesso de bilheteira e lhe valeram prêmios prestigiados. Durante a década de 1970, a ascensão financeira de Chuck Norris foi notável, com um ganho estimado em cerca de $10 mil por filme, demonstrando o crescente reconhecimento dos seus talentos. O final da década de 1970 marcou o início da sua carreira profissional de ator com um papel notável em Os Bons Rapazes Vestem Preto. Nas décadas seguintes, Chuck Norris tornou-se um dos heróis de ação mais acarinhados de Hollywood,
com papéis icônicos em produções como Delta Force, McQuaid, O Lobo Solitário e Desaparecido em Ação. Estas incursões cinematográficas não só consolidaram o seu estatuto como um dos atores mais famosos, como também abriram portas a uma infinidade de oportunidades de representação que contribuíram ainda mais para o seu impressionante patrimônio líquido. Nos seus anos de auge, destacou-se entre os atores mais bem pagos da indústria. A influência de Chuck Norris vai para além dos ecrãs de cinema, abrangendo empreendimentos de sucesso na televisão, animação, literatura e até mesmo na indústria dos jogos. Para além das suas conquistas cinematográficas, Norris deixou uma marca indelével na televisão, ao protagonizar a aclamada série Walker, Texas Ranger. Este programa icônico não só consolidou o seu estatuto de estrela televisiva, como também demonstrou a sua capacidade de cativar o público num meio diferente. Aventurando-se no universo da animação, Chuck Norris emprestou a sua voz inconfundível a vários filmes de animação e videojogos. A sua voz única, repleta de autoridade e nostalgia, tornou-se um elemento requisitado no mundo dos jogos. Jogos como Street Fighter e Mortal Kombat apresentaram Norris, permitindo aos jogadores experienciar uma versão virtual da lenda das artes marciais. Além da sua presença no ecrã, Chuck Norris aventurou-se com sucesso na escrita de guiões. A sua proeza criativa não se limita apenas à escrita. Destacou-se também como produtor e diretor, atuando como produtor executivo de Walker, Texas Ranger e assumindo papéis principais em filmes da franquia. Norris moldou o percurso destes projetos e, por sua vez, enriqueceu o seu portfólio financeiro. No mundo da literatura, Chuck Norris não é apenas uma estrela de ação. É um autor prolífico. As suas obras abrangem diversos gêneros, desde livros sobre artes marciais a romances como The Justice Writers, alguns dos quais foram adaptados para o cinema, acrescentando mais um toque à sua multifacetada carreira. Chuck Norris já promoveu diversos produtos, desde cofres para armas a sistemas de segurança doméstica. Estes patrocínios, decorrentes da sua fama como treinador de artes marciais de sucesso e ícone de Hollywood, não só aumentaram os seus rendimentos, como também reforçaram a sua influência no mundo dos negócios. Principais investimentos de Chuck Norris. A perspicácia financeira de Chuck Norris estende-se para além dos limites de Hollywood e do mercado imobiliário, aprofundando-se no dinâmico mundo dos investimentos em ações. Embora a sua carreira de ator tenha gerado ganhos substanciais, Chuck diversificou estrategicamente os seus ativos, incluindo uma lucrativa carteira de investimentos avaliada em uns impressionantes 12 milhões de dólares. Dentro deste portfólio, Chuck Norris detém ações de empresas de destaque, demonstrando um profundo conhecimento do mercado bolsista. Os seus investimentos abrangem uma gama diversificada de setores, com participações na Tesla, PayPal, Visa, McDonald's e Citigroup. O sucesso dos investimentos em ações de Chuck contribuiu significativamente para o seu patrimônio geral, proporcionando uma fonte de rendimento fiável que complementa os seus ganhos na indústria do entretenimento e em empreendimentos imobiliários. Esta abordagem diversificada à gestão de patrimônio demonstra a capacidade de Chuck Norris para navegar pelas complexidades do panorama financeiro. Além da sua carteira de investimentos, Chuck Norris mantém uma reserva de caixa substancial, num total de cerca de 24 milhões de dólares. Esta reserva financeira acrescenta uma camada extra de segurança, garantindo que ele pode enfrentar as incertezas econômicas e aproveitar novas oportunidades à medida que estas surgem. Um aspecto notável da estratégia de investimento de Chuck é a amplitude de oportunidades que explora. Ao contrário de alguns investidores que gravitam em torno de ativos tangíveis, Chuck diversificou estrategicamente tanto no âmbito intangível do mercado bolsista, como no domínio tangível do mercado imobiliário, demonstrando a sua abordagem astuta à acumulação de riqueza. No cenário dinâmico dos investimentos modernos, Chuck Norris reconhece o potencial de retornos significativos com um esforço relativamente mínimo, especialmente no mercado de ações. Esta abordagem permite-lhe explorar o poder transformador dos ativos intangíveis, alinhando com a natureza evolutiva da economia global. Além disso, Chuck alargou o seu alcance de investimento para o mercado imobiliário, um setor conhecido pela sua estabilidade e potencial de valorização. O que o diferencia é a sua abordagem prática aos investimentos imobiliários. Em vez de assumir as responsabilidades do dia a dia, contrata estrategicamente profissionais para gerir as complexidades da gestão de imóveis. Esta delegação de tarefas não só aumenta a eficiência, como também permite a Chuck concentrar-se nos aspectos estratégicos dos seus empreendimentos de investimento.
Para além dos seus investimentos estratégicos, o diversificado portfólio de Chuck Norris inclui uma coleção de ativos de alto valor, contribuindo ainda mais para o seu impressionante patrimônio líquido. Reconhecido pela sua afinidade com o luxo, Chuck possui mais de 4 iates opulentos e uma frota de automóveis notáveis, consolidando-se entre as celebridades com um fraquinho por veículos exclusivos e caros. A coleção de automóveis de Chuck é uma prova do seu gosto apurado e apreço por automóveis de luxo. Notavelmente, adicionou recentemente à sua coleção um Lamborghini Aventador, um veículo de prestígio avaliado em $1 milhão americanos. Esta aquisição alinha com o estatuto de Chuck como um conhecedor de automóveis de luxo. O seu repertório automóvel inclui também modelos de prestígio como o Mercedes-Benz GLA, a Toyota Velfire, o Audi Q8 e o BMW X8, demonstrando as suas diversas preferências automóveis. A viagem de Chuck Norris rumo à riqueza personifica a essência do sonho americano. Oriundo de origens humildes, o ator, produtor e especialista em artes marciais, ascendeu e tornou-se um dos americanos mais ricos. Sua história de sucesso não é apenas uma narrativa de conquistas financeiras, mas também um testemunho de trabalho árduo, perseverança e compromisso com a realização do sonho americano. Influência política e contribuição. Para além das suas conquistas na indústria do entretenimento e dos seus empreendimentos financeiros astutos, Chuck Norris fez contribuições significativas para a arena política. Enquanto muitas celebridades abordam a política com cautela, Norris destaca-se pela sua franqueza e paixão, especialmente dentro do Partido Republicano. Desde os primeiros anos da sua fama, Chuck Norris demonstrou um grande interesse pelas correntes políticas que moldavam o seu país. Alinhado com os valores conservadores, emergiu como um defensor dedicado do Partido Republicano, uma postura que o diferenciava dos seus homólogos de Hollywood com inclinações mais liberais. O seu compromisso com a governação, a liberdade pessoal e a responsabilidade individual constituíram a base da sua orientação conservadora. Dotado do poder da sua celebridade, o apoio de Norris tornou-se muito procurado, sobretudo em disputas renhidas, onde alguns milhares de votos podem influenciar o resultado, mais do que uma mera declaração de apoio. O apoio de Chuck carrega o peso da sua imensa base de fãs e da confiança que depositam nele. A sinergia palpável entre a riqueza de Norris e o seu engajamento político distingue-o. Com recursos substanciais à disposição, Chuck Norris transcende o papel de um apoiante vocal. Torna-se um catalisador para mudanças reais. As suas contribuições financeiras financiam movimentos populares, apoiam momentos cruciais de campanha e amplificam mensagens alinhadas com as suas convicções para um público alargado. No entanto, não é apenas o apoio financeiro que torna o envolvimento político de Norris notável. A sua fama, o respeito que inspira e a autoridade moral que detém perante o público reforçam a sua voz política. Quando Chuck Norris fala sobre um assunto político, as pessoas, independentemente das suas filiações políticas, param para ouvir. Esta combinação única de riqueza, fama e prestígio moral posiciona-o como uma figura significativa no discurso político dos Estados Unidos. A influência de Chuck Norris na arena política é um testemunho da convergência da fama, da riqueza e da convicção pessoal na formação do discurso público. Em todos os aspectos da sua vida, incluindo a política, Norris traz consigo uma paixão profunda e um compromisso inabalável com as suas convicções. O seu impacto vai para além de meros endossos, refletindo uma vida vivida com propósito, convicção e um desejo genuíno de causar um impacto significativo em todas as áreas em que trabalha. Independentemente de concordar com as suas visões políticas, a dedicação inabalável e o envolvimento proativo de Norris na formação do panorama político do seu país são louváveis. Chuck Norris, fonte de riqueza. Ao contrário da suposição de que a imensa riqueza de Chuck Norris deriva exclusivamente da sua carreira de ator, um olhar mais atento revela que a lenda das artes marciais navegou estrategicamente por vários aspectos da vida, contribuindo significativamente para o seu substancial patrimônio líquido. Uma decisão crucial que moldou a sua trajetória financeira foi abraçar cedo as artes marciais. Iniciando o seu treino ainda jovem, Chuck não só aprimorou as suas capacidades, como também as capitalizou ao treinar outras pessoas, lançando as bases para uma carreira lucrativa. A transição de Chuck para as competições profissionais de artes marciais marcou um ponto de viragem. Vencer inúmeros torneios não só aumentou a sua riqueza, como também o impulsionou a abrir a sua própria escola de artes marciais.
Desde a sua fundação na década de 1960, a escola tem se mantido um empreendimento lucrativo, gerando rendimentos substanciais para o mestre das artes marciais. Em 1979, Chuck consolidou ainda mais o seu impacto na comunidade das artes marciais ao fundar a United Fighting Federation, oferecendo educação e certificações para aspirantes a artistas marciais. Embora as artes marciais tenham desempenhado um papel fundamental no sucesso financeiro de Chuck Norris, o seu percurso na indústria cinematográfica foi igualmente influente. Ao contrário dos salários fixos, os ganhos de Chuck com os filmes variavam, com exemplos notáveis incluindo $40 mil por Os Bons Rapazes Vestem Preto, $125 mil por A Força de Um e $250 mil por Olho por Olho. A receita acumulada gerada pelos seus filmes em todo o mundo ultrapassou os $500 milhões. Um dos empreendimentos mais rentáveis de Chuck Norris na indústria cinematográfica foi a série televisiva Walker, Texas Ranger, que teve 8 temporadas. Estima-se que a série tenha arrecadado cerca de $30 milhões e continua a ser uma contribuição significativa para a sua riqueza total. Apesar de se retirar dos papéis no cinema, Chuck Norris continua a fazer participações estratégicas em séries como The Goldbergs e Hawaii Five-Nero, garantindo um fluxo constante de rendimentos. Além dos ecrãs, Chuck aproveita o seu estatuto icônico para aparições públicas e patrocínios. Como embaixador da marca Fiat Professional, faturou aproximadamente $3 milhões. A presença de Chuck em diversos eventos, exposições e convenções aumenta ainda mais os seus rendimentos, demonstrando a sua capacidade de diversificar as suas fontes de rendimento. Na sua essência, a riqueza de Chuck Norris não se limita aos ecrãs de cinema. É uma acumulação multifacetada resultante da sua proeza nas artes marciais, decisões estratégicas de negócios e compromissos contínuos em diversas plataformas de entretenimento. O seu percurso é um testemunho do impacto financeiro duradouro de um conjunto diversificado de competências e da tomada de decisões estratégicas. Chuck Norris afastou-se de Hollywood para cuidar da mulher. Chuck Norris tem estado visivelmente ausente da cena de Hollywood desde o seu último grande papel no cinema, em Os Mercenários 2, de 2012. Embora tenha feito uma breve aparição num episódio de 2020 de Hawaii Five-Zero e apareça ocasionalmente em infomerciais noturnos, a sua ausência significativa tem um motivo pungente. Em 2017, Norris enfrentou uma situação que mudaria a sua vida quando a sua mulher, Gina, desenvolveu uma doença misteriosa após uma série de exames de ressonância magnética. O jornal The Mirror noticiou que Gina recebeu 3 injeções de gadolínio em 8 dias, no âmbito de procedimentos de diagnóstico por imagem. No entanto, as consequências foram graves. Começou a sentir dores nas articulações, fraqueza, dores nas costelas e tremores por todo o corpo. Gina perdeu 7 quilos e teve dificuldade em engolir, recorrendo à papa de bebê. A comunidade médica ficou intrigada com esta doença enigmática, mas a família Norris suspeitou de envenenamento por gadolínio como a causa. Infelizmente, a sua crença foi recebida com ceticismo pelos médicos. Procurando uma solução, Gina encontrou alívio numa clínica no Nevada. Chuck Norris decidiu afastar-se de Hollywood para cuidar da sua mulher, doente, e sensibilizar para o gadolínio e os seus potenciais efeitos secundários. A jornada do casal tomou um rumo legal quando apresentaram uma ação judicial de $10 milhões na tentativa de responsabilizar os responsáveis. No entanto, decidiram desistir da ação em 2020, indicando possivelmente o desejo de se concentrarem na saúde e no bem-estar de Gina, em vez de se envolverem em batalhas judiciais prolongadas. O que está Chuck Norris a fazer agora? Com Chuck Norris a afastar-se dos holofotes há alguns anos, os detalhes das suas atividades atuais tornaram-se um tanto obscuros. No entanto, o que sabemos com certeza é que não esteve presente na invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2023, desmentindo rumores provocados por um sósia convincente na multidão. Os utilizadores do Twitter especularam que o sósia era, na verdade, Chuck Norris. Mas os seus representantes rapidamente esclareceram a situação, afirmando: "Este não é Chuck Norris e é um aspirante a sósia." Embora Chuck seja muito mais bonito, Chuck continua no seu pasto no Texas, onde está com a família. Desde então, Chuck Norris tem mantido uma postura relativamente discreta, passando tempo no seu rancho no Texas com a família. Apesar da aparência de uma vida mais tranquila, está longe de ser apenas descanso e relaxamento. Norris, juntamente com a sua esposa,
está ativamente envolvido na gestão de uma empresa de água chamada Seaforce, localizada na sua propriedade no Texas. Além disso, gerencia uma organização sem fins lucrativos chamada Kickstart Kids, dedicada a oferecer aulas de karatê para crianças. Embora os seus papéis no cinema e na TV possam não ser tão proeminentes como antes, Chuck Norris continua a alavancar a sua imagem icônica para diversos produtos e serviços. Desde patrocínios com a Fiat ao Quick Trip e até um jogo para telemóvel chamado World of Tanks, inúmeras empresas procuram capitalizar a personalidade marcante de Norris, que foi amplificada por memes ao longo dos anos. Notavelmente, Chuck Norris atua como porta-voz oficial da Glock, um fabricante de armas de renome. Em comunicado de imprensa, a Glock destacou o alinhamento de valores e princípios entre a marca e Norris, afirmando que a Glock procurava um porta-voz que exemplificasse as mesmas características e princípios. Os paralelismos entre Glock e Norris criam um alinhamento de marcas autêntico, divertido e lendário. Esta parceria alarga ainda mais a influência de Norris para além do universo do entretenimento, abrangendo o diversificado cenário de endossos de produtos e filantropia. Patrimônio líquido de Chuck Norris. Segundo as estimativas atuais, o patrimônio líquido de Chuck Norris atinge uns impressionantes 70 milhões de dólares. Uma prova da sua influência duradoura e dos seus diversos empreendimentos comerciais. No entanto, vale a pena notar que este valor poderia ter sido ainda maior se não fossem algumas batalhas judiciais em que Norris esteve envolvido. Há alguns anos, interpôs uma ação judicial sem sucesso contra a CBS e a Sony, pedindo 30 milhões de dólares. A base da ação girava em torno da sua reivindicação de 23% dos lucros gerados pela popular série Walker. Além da disputa judicial com a CBS e a Sony, Chuck Norris também interpôs uma ação judicial contra uma empresa que usou o seu nome para promover um tratamento para a disfunção erétil. O processo teve origem numa publicidade enganosa que chamou a atenção da mulher de Norris. O anúncio, com o título Um Fim Trágico, hoje para Chuck Norris, motivou uma ação judicial contra a empresa pelo uso não autorizado do seu nome em associação com a promoção questionável. Estas ações judiciais lançam luz sobre os desafios e as complexidades que as celebridades enfrentam para proteger a sua imagem e os seus interesses financeiros. Apesar destas batalhas judiciais, Chuck Norris continua a ser uma figura de destaque em diversos setores, com o seu patrimônio líquido a refletir não só o seu sucesso no entretenimento, mas também as suas incursões nos mundos dos negócios e dos patrocínios. O percurso de Chuck Norris, desde o estrelato em Hollywood até os seus atuais empreendimentos nos negócios e na filantropia, sublinha a natureza multifacetada do seu legado. O que pensa da sua carreira diversificada e do patrimônio líquido que tem? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo para nos contar. E qual é o seu filme ou memória favorita do Chuck Norris? Não se esqueça de gostar deste conteúdo se gostou e de subscrever mais atualizações sobre as suas personalidades favoritas e histórias intrigantes. Até a próxima e até a próxima.